Pessoal, nas equações das retas, nós trabalhamos na forma reduzida, que é y igual a x mais b, coeficiente angular, que define a inclinação da reta, então coeficiente angular, aqui o coeficiente linear, aquela coisa toda que a gente já conhece. A gente trabalhou com a equação que a gente coloca segmentária, onde é o x sobre o p, mais y sobre o q, igual a 1. A gente trabalhou onde esse P e o Q corresponde lá os pontos que vão cortar o eixo X e o eixo Y, sendo esse ponto P e esse ponto Q. O que está debaixo do P, corta no X. O que está debaixo do Q, debaixo do Y, corta o Q. Aí nós trabalhamos com a paramétrica. A paramétrica a gente tem que é um sisteminha, onde a gente trabalha que é o X igual, vou colocar assim, ó, AT mais B, e y igual a ct mais d, aonde esse a aqui é uma variação e esse b e d aqui a gente coloca que são pontos. A gente pode até reescrever essa equação paramétrica em formato assim, ó, aonde a gente tem aqui um x1 menos o x2 de t mais o x1 na segunda linha, y de y1 menos y2 de t mais y1. Tanto faz o ponto que eu vou colocar aqui. E tanto faz a variação que eu vou fazer. Só que o que eu faço em uma, eu tenho que fazer em outra. Essa é a equação paramétrica. E a equação geral, que eu deixei por último, que tem esse formatinho aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Mas por que eu deixei ela por último? Porque imagina que eu tenho uma reta, uma equação de uma reta qualquer, lá que passa no meu cartesiano, aquela coisa toda, x, y, que é a equação da reta, e eu tenho um ponto qualquer. Eu tenho um ponto aqui, essa aqui eu vou chamar de reta R, e eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto P, onde eu tenho um x0 e y0. E eu quero encontrar qual que é a distância de ponto à reta. Eu quero encontrar essa distância aqui. Como que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa a gente sabe que é 90 graus. Se eu pegasse dois pontos numa reta, dois pontos quaisquer dentro de uma reta, vamos colocar lá que eu tenho aqui o meu cartesiano, aquela coisa toda que a gente já conhece, eu tenho dois pontos aqui, ó. A gente pega aqui o ponto A e o ponto B, e eu quero encontrar essa distância aqui. O que a gente faz? Eu tenho os pontos lá no meu cartesiano, e eu vou fazer aqui, sendo x e aqui y, eu pego essa variação aqui, pego essa variação aqui e aplico um pitch. Então aqui eu posso fazer y0 menos y1, e aqui eu posso fazer x0 menos x1, e eu faço um Pitágoras aqui que dá certinho, onde a distância ao quadrado é igual ao x0 menos x1 ao quadrado mais y0 menos y1 ao quadrado, e extrai a raiz desse lado. A distância vai ser isso aqui, ó, raiz quadrada, lado x0 menos x1 ao quadrado, mais y0 menos y1 ao quadrado. Professor, você pegou aí o x0 primeiro, não tem problema, porque mesmo esse número aqui sendo negativo, quando a gente eleva ao quadrado, ele vai ser positivo. Então, tanto faz a ordem que eu vou pegar essa variação. Eu só tenho que pegar a variação dele, não tem problema nenhum. Agora, nós vamos fazer esse carinha aqui, ó. A variação, o cálculo da distância de um ponto em relação a uma reta. Como que nós vamos fazer ele? Pessoal, é bem simples fazer a distância de ponto a reta. Só que a gente precisa sempre da equação geral. Então, sempre que a gente tiver as outras equações, na forma segmentária, na paramétrica, a gente sempre vai transformar para a forma geral. Tem que estar na forma geral. Então, por isso que eu escrevi ela por último. Deixa na forma geral. Estando na forma geral, o que a gente vai fazer? Aplicar uma formulazinha. Essa fórmula funciona assim. A gente tem que a distância de ponto à reta vai ser igual.
Vamos colocar assim, ó, módulo aqui da nossa equação inteira, ó. Copia a equação geral. Ax mais by mais c, fecha. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do a quadrado mais b quadrado. Só que nesse x e nesse y, nós vamos substituir o ponto. Então, eu coloco o x0, y0. Pronto. Essa é a equação que nós temos aí da nossa distância de ponto à reta. E uma outra formulinha que vai aparecer para nós também vai ser para a gente encontrar, por exemplo, se eu tiver aqui x e y, duas retas, onde eu tenho a reta R e vou colocar aqui, ó, a reta S. Se eu quiser encontrar o ângulo agudo entre as duas retas, o ângulo agudo significa que é menor do que 90. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a tangente do ângulo θ é igual o módulo do coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S dividido por 1 mais o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S. Então essa é uma outra fórmula que vai aparecer aqui para nós, para a gente poder resolver os exercícios. Pessoal, olha só o exemplo que vai aparecer para nós. Ele fala assim, ó, uma reta que tem os pontos 1 e 2 e 3 e 6. E um ponto P que vai passar entre 2 e menos 4. E ele quer saber aí qual que é a distância da reta que passa por AB até o ponto P. Bom, primeiramente, vamos desenhar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Se a gente desenhar, talvez a gente consiga matar sem fazer fórmula. Vamos ver? Ó, ponto A, 1 e 2. Então é 1, sobe, 2. O ponto B, esse aqui é o ponto A. Ponto A. O ponto B, 3 e 6. Tá lá em cima. Vou colocar fora de escala mesmo, não tem problema. 3 e 6. 6 está aqui. Então é essa reta aqui, ó. Passa exatamente aqui. Vai lá para cima, vai para aquela coisa toda. Vamos fingir aqui que tá retinho, que passa certinho ali. Desse jeito aqui. E ele quer a distância entre o ponto P, que é 2 e menos 4. Então 2 e menos 4. 2 está aqui, ó, bem no meio. 2 e menos 4, vou pôr lá embaixo. Ó. Menos 4 e 2. Então o ponto está aqui, ó. Esse aqui é o ponto P. E ele quer que a gente encontre essa distância aqui, ó. Se a gente for calcular. Essa distância aqui. Lembrando que aqui é 90 graus. Ó. E aí, como que a gente pode fazer isso daqui? Pessoal, não vai ter jeito. Aqui não vai ter como a gente fazer sem fórmula. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar aqui a equação dessa reta aqui, ó. Só que na forma geral. Como que a gente pode encontrar? Bom, eu posso encontrar pelo determinante o x, y, 1 e coloco os dois pontos. 1, 2, 1, 3, 6, 1 e calculo aqui o determinante igual a 0. Né? Diagonal principal, repete as duas primeiras, aquela coisa toda que a gente já sabe. Ou a gente faz o ioiô michiochô. Ioiô michiochô também é legal. Y menos y0 igual o m vezes o x menos o x0, onde y0 e x0 é um ponto e o m é o coeficiente angular. E se a gente quiser achar o coeficiente angular, aqui fica fácil, ó, porque a gente tem aqui que esse ângulo θ, a gente calcula a tangente do ângulo θ. Olha só, a tangente do ângulo θ, quem que vai ser? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? Vai do 2 até o 6, então é 4. Quem que é o cateto adjacente? Vai do 1 até o 3. Do 1 até o 3 é o 2. Então, ó, o coeficiente angular aqui que a gente tem vai ser igual ao 4 sobre 2 e que vai ser igual a 2. Então, a tangente é igual a 2. Isso significa que o coeficiente angular
que a gente chama do m aqui, ó, que é igual ao m, é igual a 2. Então substitui lá. Vai ficar y menos y0 igual a 2 vezes x menos x0. Pronto. Agora o ponto. Qual é o ponto que eu vou substituir? Qualquer um dos pontos. Eu posso substituir esse ponto ou esse ponto. Eu vou colocar esse daqui que é mais fácil. Ó. Esse daqui que é 1 e 2. O x vale 1 e o y vale 2. Então coloca lá no lugar do x1 e do y2. Só que ó, é no 0, y0 e x0. Vai ficar y menos o y0, que é o 2 vezes o x menos 1. Pronto, aplica a distributiva. E aí o que a gente vai ter? Y menos 2 é igual a 2x menos 2. É isso? É. E agora? Agora, ó, passa todo mundo para o lado de lá. Vai ficar y. Ah, pode cortar esse com esse. Ó. Se a gente cortar esse com esse, o que a gente vai ter? Aqui vai ficar menos 2x igual a 0. Nem tem o c, né? E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai substituir lá na fórmula da distância. Substituindo na fórmula da distância, o que a gente tem? A distância de ponta reta vai ser igual ao módulo do AX0, que é o x0 do ponto, mais o BY0 do ponto, que é do ponto P, mais C, que é a nossa equação que a gente encontrou, dividido pela raiz quadrada do A quadrado mais B quadrado. Quem que vai ser o A, quem que vai ser o B? Aqui, ó, na nossa conta, o A é igual a 1 e o B é igual a 2. Então, o A, na verdade, o A é igual a menos 2, né? Tanto faz a ordem aqui, né? Mas o A é igual a menos 2, que é quem acompanha o X, e o B é igual a 1. Então, substitui aqui dentro agora a distância do ponto à reta vai ser igual o A menos 2, x 0, módulo, né? Menos mais 1, y0, mais o C, como não tem C, o C é igual a 0. Ó. Então a gente pode colocar o 0. Tudo isso dividido pela raiz de menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pessoal, agora falta a gente substituir o ponto. Não pode errar esse ponto aqui, hein? Ó, o ponto é esse cara aqui, ó. É o x0 e o y0. Se errou aqui, a gente erra a conta. E esse ponto ele deu lá pra gente, ó. O 2 e o menos 4. Então a distância de ponto à reta vai ser igual o módulo de menos 2 vezes o x0. É esse aqui, ó. O x0. Vai ser o menos 2, ó. x0 e y0. Menos 2. Então, menos 2 é o 2, né? 2 positivo. Mais 1 vezes menos 4. E o resto eu não preciso nem copiar. O módulo dividido 2 ao quadrado. A gente tem que é 4. Mais 1. Raiz quadrada disso. Agora a distância de ponta reta. Agora é só continha. Vai ser igual 4. Menos 4 menos 4. Menos 8. Então, módulo de menos 8 dividido por raiz de 5. O módulo a gente tira positivo, então a distância de ponta reta vai ser igual a 8 sobre raiz de 5. Aí racionaliza se quiser, raiz de 5 embaixo, raiz de 5 em cima. E isso aqui vai ser 8 raiz de 5 dividido por 5. Essa é a resposta do nosso exercício.